Vossi. Já ouviu falar em INFJ? Hoje você vai descobrir os 15 sinais de que você é um INFJ. Esse é o tipo de personalidade mais raro do mundo, sabia? INFJ significa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Vamos descobrir juntos? Este tipo de personalidade é considerado como uma das mais raras das 16 personalidades de Myers-Briggs, tipos, e compõe apenas cerca de 2% da população mundial. As pessoas que têm esse tipo de personalidade têm características muito únicas que os ajudam a se destacar de outros indivíduos. Eles podem ser incrivelmente misteriosos e emocionalmente inteligentes, e às vezes são referidos como o conselheiro ou advogado. Embora possamos pensar que sabemos muito sobre esse tipo de personalidade, é de fato muito incompreendido. Então, vamos explorar algumas das principais características do tipo de personalidade, INFJ, e descobrir se você é um deles. Número 1. Comprimento de onda diferente. Comprimento de onda diferente. Os INFJs tendem a se sentir estranhos devido ao fato de que a maioria dos outros indivíduos está em um comprimento de onda diferente do que eles. Sua função dominante é a intuição. Eles subconscientemente perceber padrões basicamente tudo. Principalmente, esses padrões têm a ver com humanos natureza, por causa de sua função secundária, sentimento, que os atrai para os outros. A intuição é a capacidade de um indivíduo de subconscientemente entender algo sem saber como ou por que eles sabem disso. Como a intuição funciona subconscientemente, ela pode ser descrita como uma espécie de habilidade psíquica. No entanto, os INFJs geralmente têm dificuldade tentando explicar esse sexto sentido para outras pessoas, o que muitas vezes os leva a sentir isolado ou puramente incompreendido. Número 2. Quero coisas perfeitas e frequentemente procrastinar. Quer as coisas perfeitas e muitas vezes procrastina. Pessoas com esse tipo de personalidade costumam lidar com um medo constante do fracasso. Eles se esforçam para a perfeição e se esforçam para superar as capacidades normais de um indivíduo normal. Isso significa que os INFJs procrastinam muito, devido à sua necessidade subconsciente de encontrar o absoluto perfeição em quase tudo, mesmo que, realisticamente, eles possam fazer tudo dessas coisas que eles têm medo sem ter que se esforçar tanto. Com isso dito, os INFJs têm dificuldade em lidar com críticas, porque realmente se destacam em suas mentes, às vezes lavando o feedback positivo que recebem. No entanto, à medida que se tornam mais maduros, eles acham mais fácil se libertar dessa necessidade de perfeição. Eles podem se permitir cometer mais erros ou se concentrar em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis relativos à sua vida. Objetivos. Número 3. Valorize a beleza e a qualidade. Valorize a beleza e a qualidade. Beleza e qualidade são coisas que um INFJ se esforça para encontrar em quase tudo. Eles simplesmente preferem estar cercados de sofisticação e beleza. Eles são especialmente atraídos pela alta qualidade, coisas como boa comida, roupas bonitas e qualquer coisa de bom artesanato. E embora seu foco em sofisticados itens vai contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isso, os INFJs são tipicamente minimalistas. Eles preferem ter algumas coisas legais do que um monte de coisas medianas. Número 4. Exale calor e charme. Exale calor e charme. A maioria de nós não costuma sentar ao lado de um estranho e achar que deve contar a ele nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Mas os INFJs são pessoas tão encantadoras que não é incomum um estranho compartilhar prontamente tais informações com eles. Pessoas com esse tipo de personalidade normalmente têm uma aura que faz os outros se sentirem incrivelmente confortáveis e em paz quando estão ao seu redor. Quase todo mundo gosta de estar na companhia deles, e eles são muito bons em deixar as pessoas à vontade. Eles não são apenas indivíduos confortavelmente confiáveis e encantadores, mas também são ouvintes maravilhosos que falam em termos compreensíveis e se conectam com os outros onde quer que estejam. Número 5. Altamente perceptivo em relação aos outros. Altamente perceptivo em relação aos outros. Os INFJs são capazes de ler outras pessoas muito bem
e conseguem entender seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles mesmos não são tão fáceis de entender, e isso pode ser difícil quando você está tentando entender alguém da mesma forma que eles entendem você. Os INFJs não são apenas muito bons em ler as emoções e sentimentos das outras pessoas, mas também usam sua intuição para cavar fundo abaixo da superfície da mente de outro indivíduo. Eles se sentem intrigados com o funcionamento da mente das outras pessoas e em descobrir o que as torna únicas à sua maneira. Muitas vezes conseguem facilmente perceber quando alguém está mentindo para eles, ou até mesmo quando alguém está mentindo para si mesmo. Número 6. Absorver as emoções de outras pessoas. Absorver as emoções de outras pessoas. É comum que os INFJs absorvam as emoções de outras pessoas e as interpretem como seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao seu redor está animado, eles geralmente também ficarão animados. Se alguém está estressado ou ansioso, eles podem se sentir estressados ou ansiosos também. Sentir as emoções de outras pessoas, além das suas próprias, pode ser avassalador. Mas, isso também proporciona uma melhor compreensão dessas emoções e a capacidade de curar e confortar os outros. Os INFJs podem dizer com confiança a outras pessoas que elas ficarão bem. Número 7. Crie intimidade emocional profunda. Crie intimidade emocional profunda. A maioria dos INFJs pode parecer reservada ou tímida na presença de pessoas que não conhecem bem. Muitas vezes, são percebidos como misteriosos ou meramente privados. Mas, na verdade, eles são bastante relacionais. Pode levar um pouco de tempo para que se abram para os outros e mostrem seu verdadeiro eu. Os INFJs desejam conexões autênticas e buscam confiar nas pessoas em um nível mais profundo. E devido à sua capacidade de empatia e de ter conversas significativas, eles estabelecem fortes laços emocionais com as pessoas em quem confiam. Número 8. Verdadeira natureza. Introvertida. Verdadeira. Natureza introvertida. Embora os INFJs sejam fáceis de socializar, eles são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se misturar de maneira eficaz em ambientes sociais, mas também podem se sentir totalmente em paz com um círculo de amigos bastante pequeno, que são confiáveis e merecedores de seu amor. Como a maioria dos introvertidos, os INFJs geralmente se sentem sobrecarregados e exaustos em grandes ambientes sociais ou multidões. Mesmo que tenham uma habilidade inata de prosperar nesses ambientes sociais, eles também precisam de seu próprio tempo individual para relaxar e recarregar. Número 9. Sensível ao conflito. Sensível ao conflito. O conflito tende a enviar os tipos de personalidade INFJ a um estado de estresse. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas a eles e desejam que essas pessoas ajudem a manter a harmonia no relacionamento. Quando um conflito surge, isso pode fisicamente interromper sua natureza otimista aparentemente constante. Muitas vezes, eles terão dificuldade para dormir ou se concentrar quando estão pensando em um conflito que envolve eles, ou alguém de quem se importam. Isso pode até estressar seus corpos, a ponto de sentirem dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outras perturbações corporais indesejadas. Claro, isso não significa que as pessoas com esse tipo de personalidade busquem evitar todo tipo de conflito. Mas com o tempo, os INFJs aprendem a estabelecer limites saudáveis para os conflitos, enquanto defendem suas próprias necessidades ao mesmo tempo, e eles fazem isso com total compreensão dos outros. Número 10. Focado no futuro. Foco no futuro. A força de vontade é um aspecto muito importante disso, tipo de personalidade. Os INFJs geralmente fazem o que podem para se mover mais perto de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se eles estiverem em um relacionamento que parece não estar indo a lugar nenhum, ou eles estão empregados em algum lugar que eles não gostam ou não gostam, ver um futuro em eles, vão romper o relacionamento ou largar o emprego. Além disso, os INFJs também são muito críticos de circunstâncias passadas, e eles tendem a lembrar as más experiências. Para evitar os sentimentos negativos que muitas vezes acompanham esses flashbacks, eles normalmente preferem viver uma vida focada no futuro. Número 11. Gravitar em torno de pessoas que precisam de ajuda.
Gravitar em torno de pessoas que precisam de ajuda. Um INFJ é capaz de ver o bem em outras pessoas. No entanto, muitas vezes eles são vítimas dos quebrados Wing Theory, como eles acreditam que podem resgatar outros. Eles muitas vezes se encontram gravitando em direção pessoas que precisam de ajuda, devido à sua capacidade para ajudar e curar os outros com compaixão. Isso pode ser gratificante para a personalidade INFJ tipos, mas se os limites forem ultrapassados, também pode parecer muito estressante ou frustrante. Número 12. Pensador intelectual. Pensador intelectual. Os INFJs muitas vezes se pegam pensando profundamente sobre seu propósito, significado e o que faz tudo em suas vidas da maneira que são. Eles gostam de música, leitura e assuntos espirituais devido ao seu amor por aprender coisas novas e expandir ainda mais sua compreensão do mundo. Naturalmente, devido à sua necessidade de entender essas revelações profundas, os INFJs não se tornam vítimas de conversas triviais ou fofocas. Esta é uma característica extremamente positiva, mas também apresenta desafios para aproveitar coisas simples, como assistir a um filme ou tomar um café com colegas. Os INFJs frequentemente têm dificuldade em relaxar ou fazer atividades cotidianas sem ficar pensando demais nelas. Número 13. Talentosos em linguagem. Talentosos em linguagem. Devido à sua natureza introvertida, os INFJs geralmente passam seu tempo sozinhos se envolvendo em seus hobbies pessoais. Ser tão perspicaz proporciona uma vasta expanse de criatividade e é frequentemente acompanhados por uma grande compreensão da linguagem. No entanto, os INFJs tendem a preferir escrever em vez de falar, porque a escrita é uma saída que lhes permite expressar seus pensamentos ou ideias criativas sem tantas barreiras. As conversas com os outros podem facilmente ficar aquém ou se tornarem negativas ao falar sobre esses assuntos opinativos, por isso evitam falar muito, a menos que seja necessário. A escrita proporciona uma sensação de relaxamento e tranquilidade, pois é um espaço mais amplo para liberar os pensamentos mais profundos. Os INFJs são frequentemente escritores muito talentosos e bem-sucedidos por causa de sua capacidade de empregar simbolismo divino e intriga em sua escrita. Número 14. Trabalham melhor sozinhos ou em pequenos grupos. Trabalham melhor sozinhos ou em pequenos grupos. Embora os INFJs se deem muito bem com os outros, muitas vezes eles fazem seu melhor trabalho quando trabalham sozinhos, sem qualquer interferência de outras pessoas. Ou, eles podem trabalhar com algumas pessoas em quem confiam e que têm processos de pensamento semelhantes aos seus. E enquanto os INFJs são indivíduos emocionais e altamente sensíveis, eles também podem ser bastante analíticos e científicos. Eles costumam gostar de uma carreira associada à ciência, pesquisa ou tecnologia. Número 15. Focado no que é certo. Focado no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e curativa, os INFJs frequentemente sentem-se compelidos a proteger os outros. Eles podem enfrentar bullies em nome de outra pessoa ou focar em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil na vida. Se escolherem uma carreira onde ajudar os outros não está necessariamente envolvido, é provável que doem dinheiro ou encontrem tempo para se voluntariar em uma instituição de caridade. Os tipos de personalidade INFJ também se veem com um medo de serem pessoas más, o que os motiva a fazer o que acreditam ser certo. O tipo de personalidade INFJ é complicado e peculiar, e às vezes francamente contraditório. E como todo tipo de personalidade por aí, os INFJs têm pontos fortes e fracos. Mas entender suas características pode ajudar os outros a se darem melhor com eles. Claro, algumas dessas características são coisas muitas pessoas podem se identificar. Então, a melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é para fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você puder se relacionar com a maioria deles sinais, as chances são boas de que você é um INFJ. O tipo de personalidade mais raro do mundo. Deixe-nos saber o que você pensa. Com quantas dessas características você ressoa? Você é um INFJ? Se você gostou deste vídeo, dê um gostei e compartilhe com seus amigos. Para mais vídeos como este, clique no botão inscrever-se e lembre-se de clicar na notificação sino, para que você seja notificado quando postarmos um novo vídeo. Obrigado por assistir.